Tudo bem? Eu quero contar para você a história do povo de Israel, o povo que nos deu a Bíblia, pelo menos uma boa parte dela, no Antigo Testamento ou na Bíblia hebraica. Olha só, aqui nós temos a origem do povo de Israel, que são os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Segundo a Bíblia, lá em Gênesis 12, Abraão foi chamado por Deus, creu, foi para uma terra que ele desconhecia, e lá ele viveu com Sara, recebeu a promessa de ser pai de Isaac. Antes disso teve Ismael com sua escrava Hagar, e nós conhecemos a história. Segundo a Bíblia, o filho da promessa foi Isaac. Lembrando que Abraão gerou Isaac e Esaú, e Ismael, tá? Que não está aqui, porque a gente vai falar da história de Israel. Abraão foi pai de Ismael antes de Isaac, com 86 anos, e com 100 anos foi pai de Isaac. De Ismael vieram os povos árabes, de Isaac vai vir o povo judeu. Isaac foi pai de Esaú e de Jacó. Esaú foi pai do povo idumeu, e Jacó é pai do povo hebreu, do povo de Israel, melhor dizendo. Segundo a Bíblia, Deus troca o nome de Jacó para Israel, e os filhos de Jacó passam a ser chamados de filhos de Israel, e é essa nomenclatura que vai designar o povo de Israel. Então os filhos de Israel passam a ser não só os filhos literais de Jacó, os 12 filhos, mais Diná, mas passa a ser os descendentes de Israel, né? Filho ali no sentido de descendente. Então esses três homens viveram, a linhagem de Israel vai sair daqui, vai sair de Abraão, passar por Isaac e chegar em Jacó. Depois disso nós temos um segundo período, tá? Que é quando os descendentes de Jacó, ali Jacó vai para o Egito, seguindo José, seu filho, que ele tinha achado que tinha falecido, né? Enfim, a história ali no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, registra isso, e eles se reproduzem no Egito. Quando você entra no livro de Êxodo, nós temos aqui o povo de Israel se multiplicando no Egito. Eles ficam ali durante alguns séculos de escravidão. A arqueologia tem demonstrado esse fato para nós, além do texto sagrado. E segundo a Bíblia ali, depois de ficarem no Egito todos esses séculos, Moisés, o libertador, tira o povo de Israel do Egito e temos o êxodo, a saída. Né? O êxodo no sentido de saída em massa, e que também está no nosso livro de Êxodo, segundo o livro da Bíblia. Segundo a Bíblia, os hebreus recebem a lei dada por Moisés no deserto, tá? E vivem ali no deserto por 40 anos. Hoje a crítica bíblica, né, eu falo hoje força de expressão, né, já tem alguns séculos. A crítica bíblica não aceita bem essa ideia de que Moisés escreveu a lei integralmente. Existe a teoria documentária. Existem trechos na Torá que não podem ter sido escritos por Moisés, como por exemplo Deuteronômio 34, que registra a morte de Moisés, e que depois de algum tempo ainda não se sabia onde ele tinha sido enterrado. Além das passagens no Gênesis que mencionam a monarquia como referência histórica. Mas vamos dizer que a lei foi dada por Deus a Moisés e o povo de Israel viveu esse período. Depois desse período, que está ali no livro de Êxodo, você também vê relatos no livro de Números, tem ali as leis também no livro de Levítico. Tá? Depois desses 40 anos vagando ali no deserto, né? Num tempo ali que foi muito extenso. A Bíblia diz que as reclamações, a incredulidade, a murmuração do povo de Israel o levou a ficar ali girando, andando naquele espaço curto, né, que poderia ser feito num tempo muito pequeno. Naquela época não tinha Waze nem GPS, então eles ficaram 40 anos ali rodando. Depois desse período, o livro de Josué relata as conquistas de Israel ali da terra de Canaã, a chamada Terra Prometida. Eles saem ali do deserto
Depois da morte de Moisés, Josué assume o comando e eles conquistam parte do território que teria sido prometido a eles por Deus, por Yahvé. O livro de Josué traz um cenário bastante otimista das conquistas, embora diga que algumas partes ficaram sem conquistar. E o livro de Juízes já traz uma visão menos otimista do que os hebreus teriam conquistado ali das terras. Aí a gente entra, né, falando dos juízes no período seguinte. Israel já não tinha mais um líder central, tinha líderes tribais que se levantavam de tempos em tempos. Israel ali oprimido pelos seus inimigos, cananeus, ali pelos filisteus, e de tempos em tempos se levantava um juiz, Sansão, Gideão, Baraque, Débora, e assim outros juízes que se destacaram ali. Tá? Aqui, esse período aqui, o primeiro, ele, pela contagem aqui da vida dos três, né, deve ter dado um pouco mais de 300 anos. Aqui, segundo a Bíblia, eles ficaram 400, 450 anos no Egito. Esse período aqui foi um período curto, tá? O período dos juízes deve ter demorado aí seus 400 anos também, embora hoje em dia acredite-se que tenha sido um tempo menor, ok? O período dos juízes se caracteriza pela descentralização do poder. Né? Como eu falei, não tinha um líder central, então estava tudo fragmentado. E o próprio autor do livro de Juízes parece não ser um entusiasta do período, porque ele diz algo assim: naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que era melhor aos seus próprios olhos. Ou seja, de uma maneira educada, ele está dizendo era uma bagunça, cada um fazia o que queria. Né? Ele parecia, o autor de Juízes, ou pelo menos o compilador, ser um defensor da monarquia, porque para ele, antes da monarquia, não havia ordem, cada um fazia as coisas como gostava. Aí nós temos o último dos juízes, que é Samuel. Ele entra aqui no período da monarquia e ele unge o primeiro rei de Israel, que é Saul. A Bíblia trata essa transição de uma maneira tensa, porque Deus não queria que Israel se tornasse uma monarquia. Deus era o rei de Israel. Israel era uma teocracia, tá? Mas Samuel vai e unge o primeiro rei contra a própria vontade, mas prevaleceu a vontade do povo. E nós temos um período chamado de período unificado, reino unificado, que teve como reis ali Saul, Davi e Salomão. Segundo a Bíblia, cada um reinou 40 anos. Por que reino unificado? Porque todas as tribos estavam ligadas a um rei. Tanto Saul como Davi como Salomão reinaram sobre todo Israel. Depois da morte de Salomão, diz a Bíblia que as tribos do norte, as 10 tribos do norte de Israel, foram até Roboão, filho de Salomão, que herdaria o trono, e pediram para ele aliviar a carga tributária. Roboão tomou conselho com os jovens, tomou conselho com os anciãos. Os anciãos deram um bom conselho para ele falar mansamente ao povo. Os jovens, no seu ímpeto, deram um conselho tolo para Roboão falar duro com o povo. Roboão falou duro com o povo. Salomão encheu o povo de imposto para manter o estilo de vida luxuoso dele, o palácio, para construir o templo. E isso sobrecarregou o povo, irritou as tribos do norte. E Roboão não cedeu e houve a divisão. Segundo o texto bíblico, isso também teve a mão de Deus, né, devido aos pecados de Salomão, a sua idolatria no final da vida e etc. Mas a razão política foram os impostos. As tribos do norte não aceitaram a alta carga tributária. Então nós tivemos um reino dividido que vai da morte de Salomão até o retorno do exílio da Babilônia. Mas um reino dividido, né, que vai ali, Roboão reina no sul, Jeroboão reina no norte, aí a história segue.
Muitas vezes Israel guerreou contra si mesmo, norte contra sul, às vezes se aliou contra um inimigo externo, e assim eles seguiram. E o reino do norte foi decaindo espiritualmente, moralmente, muito mais rápido. E o que aconteceu? Em primeiro lugar, houve o cativeiro do norte, das tribos do norte. As tribos do norte foram levadas para o cativeiro pela nação assíria. E isso praticamente extinguiu essas tribos e houve ali uma mistura de povos que ficaram com os poucos que sobraram ali do povo de Israel do norte. Os profetas anunciaram isso, Amós anunciou o cativeiro do norte de Israel. O livro de Amós se direciona, embora Amós seja do sul, ele profetiza para o norte e ele anuncia o cativeiro do norte, que se cumpriu. Algum tempo depois veio o cativeiro do sul, Jerusalém, Judá, Benjamim, e eles são levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E aqui, talvez o principal profeta que anunciou o cativeiro do sul, com mais constância e veemência, foi o profeta Jeremias, que viveu ali no século VII a.C. E o cativeiro aconteceu no século VI. Jeremias profetizou e viu a sua profecia se cumprir. O livro de Jeremias trata dos dois períodos, pré-exílio e durante o exílio. Jeremias chegou a escrever uma carta aos exilados. Então, depois disso, nós temos aqui Israel inteiro, norte e sul, levado para o exílio, para dois exílios, para dois países diferentes. E aqui, aqui tem uma promessa de retorno. Aqui o profeta Ezequiel, por exemplo, profetiza que Israel vai voltar e vai ser restaurado por Deus, a visão do Vale de Ossos Secos, ali no capítulo 37, e algumas outras palavras desse mesmo profeta. Depois desse tempo, Israel retorna, já praticamente só com a tribo de Judá, as tribos do sul, principalmente Judá, eles retornam do exílio e reconstroem Jerusalém, reconstroem a cidade, o templo. Isso está lá no livro de Esdras, no livro de Neemias. E aqui Israel passa a ser uma nova nação. Daqui para frente, Israel, como tinha feito em todos os períodos anteriores, passa a adorar somente a Yahvé. Eles se tornam de fato um povo monoteísta. Até então eles tinham sido enoteístas ou politeístas. Enoteísmo é quando você reconhece uma divindade suprema, mas reconhece a existência de outras. A gente percebe isso em toda a história de Israel, adorando os deuses vizinhos. Mesmo homens piedosos como Jefté parecia ser enoteísta. E aqui Israel se torna monoteísta, reconstrói o seu templo, ali sob a liderança de Esdras, a cidade sob Neemias, e se torna outra nação. É a partir daqui que nós podemos dizer que nasce de fato o povo de Israel com a sua identidade monoteísta. É uma breve história, rápida. Você vê a história de Israel pós-exílio nos livros de Esdras, Neemias e Ester. Tem alguns salmos também que refletem o pós-exílio. E nos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Espero que esta síntese tenha te ajudado. Um grande abraço.